A Carruagem de Ouro é um filme de 1952, dirigido por Jean Renoir, estrelado por Anna Magnani, Odoardo Spadaro, Nada Fiorelli e Dante. Um vice-rei, um nobre e um toureiro cortejam uma atriz de trupe de comédia no Peru do século XVIII. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 261, aí na nossa lista dos 1001 filmes. A gente tem mais um filme do Renoir, a gente já viu, acho que uma quantidade razoável de filmes dele a essa altura. Se eu não me engano, o último filme que a gente viu dele foi justamente o filme que ele não completou porque ele tinha ido para os Estados Unidos fazer filme lá. A gente acabou não vendo nenhum filme americano dele, e esse aqui também não é exatamente. Esse filme é bem... A produção desse filme é uma coisa bem confusa. A internet me diz que ele é uma coprodução da França com a Itália, mas o filme é inteiro falado em inglês. E aí, pelo que eu encontrei na internet, eles chegaram a cogitar gravar simultaneamente o filme em inglês, francês e italiano. Iam realmente gravar, né, as cenas, não dublar por cima. Iam realmente fazer com os atores fazendo a cena em cada idioma. Só que por questões de orçamento, eles acabaram não fazendo isso. No momento em que esse vídeo for ao ar, já vai ter ido ao ar a recapitulação do Anjo Azul, se eu não me engano, que é o filme que fez isso, né? É um filme que foi gravado simultaneamente em alemão e inglês. Então, naquele momento, a ideia me chocou muito. Quando eu vi esse aqui, já me chocou um pouco menos, porque eu já tinha visto acontecer antes, né? Mas enfim, nesse aqui acabaram não fazendo. Foi uma proposta, mas acabaram não fazendo. Hoje tem versões em outros idiomas, mas aí eu acredito que sejam dubladas mesmo, porque realmente a internet me diz que isso não aconteceu. A sinopse do filme é bem resumida, né? Mas o filme começa com a ideia de que chegou esse navio no Peru, e aí tem ali os nobres, a corte, sei lá, os nobres espanhóis que estão ali, né? O vice-rei e várias outras pessoas ao redor dele, condes e sei lá o que. E um mesmo navio trouxe tanto a trupe de comédia, essa trupe que veio da Itália, quanto uma nova carruagem pro vice-rei, que ele, sei lá, encomendou, que é toda dourada. E tem toda uma discussão sobre o fato de que o vice-rei tá jogando dinheiro fora, gastando dinheiro com coisas completamente irrelevantes pro resto da nobreza, né? Coisas que são totalmente pessoais. E tá tendo uma guerra, eles falam o tempo todo que eles estão em guerra com os nativos do Peru. Então é uma coisa que a gente não vê, mas que é citado o tempo inteiro no filme, que tá tendo essa guerra. E os outros nobres querem que ele gaste o dinheiro com a guerra, mas ele fica gastando dinheiro com coisas fúteis pra ele. E a carruagem é um grande símbolo disso, né? Não é o único gasto, mas é um grande símbolo disso. E aí chega essa trupe de comédia, todo mundo muito incomodado. A Anna Magnani, que a gente já viu aqui no Roma Cidade Aberta, ela faz aí a principal atriz dessa trupe, que é uma trupe toda de italianos e realmente são atores italianos. E esses três homens que a sinopse cita ficam apaixonados por ela. Inclusive, o nobre que a sinopse cita, na verdade, é um cara que veio da Espanha junto com o navio, junto com ela. Ele já vem meio que tendo um relacionamentozinho com ela. Eles não namoram de verdade, mas eles têm uma coisa ali. Então ele vem com ela e realmente ele... Eu não sei se ele chega a ter título, eu não lembro se no filme fala em algum momento, mas ele fala que ele é filho de um espadachim muito famoso. Então, eu não sei se eu diria que ele é nobre. Eu acho que, na verdade, ele tem uma patente alta militar. E ele vem... O pai dele tinha uma patente altíssima militar. Então, eu posso estar enganado, tá? Eu realmente eu não enxerguei ele como nobre no filme. Eu entendi que ele é uma pessoa muito respeitada, tanto pelo pai, primeiro pelo pai, mas... também porque ele realmente é um, sei lá, um bom combatente ou alguma coisa assim. Ele acaba indo participar da guerra e tudo mais. Então tem essa coisa. Mas eu não sei se nobre... Talvez ele seja realmente, mas não foi essa a minha percepção vendo o filme. Mas sem dúvida ele é uma pessoa de uma situação acima do pessoal do teatro que tá lá. E o toreador é alguém que chega pra assistir e tal, e também fica encantado com ela. E o vice-rei, né, que é esse que fica esbanjando dinheiro, que é o da carruagem, ele fica completamente apaixonado por ela. Ele começa a dizer que ele vai dar coisas pra ela e ela fala que ela quer a carruagem. E ele resolve que ele vai dar a carruagem pra ela. O que se torna um problema maior ainda com os nobres dali, que já questionavam a compra da carruagem. E aí no momento em que ele vai dar a carruagem pra uma atriz aleatória, fica pior ainda, né? Porque ele já meio que ele tenta convencer os nobres do gasto, dizendo que a carruagem vai ser pra ser usada em assuntos oficiais, porque se, sei lá, ele fala, não é só pra mim, se algum de nós precisar fazer uma viagem de maneira oficial, chegar com importância, então essa carruagem vai fazer a gente chegar como alguém importante, seja lá onde for que precisar chegar e tal. Então ele faz todo um discurso de que os outros, a carruagem é pros outros também, que eles acabam aceitando. Mas aí ele fala que vai dar a carruagem pra atriz, então acabou o discurso, né? E bom, o filme é um desenrolar aí desses três homens apaixonados por ela. Eu diria que o vice-rei é o principal.
O filme foca muito mais nele do que nos outros dois, mas realmente o fato de todos gostarem dela é uma questão, é um ponto bem forte no filme, mas eu acho que o filme foca muito mais na relação dela com o vice-rei. E aí, bom, a história foi adaptada de uma peça de um autor chamado Prosper Mérimée. É uma peça de 1829 que se chama algo como A Carruagem do Santo Sacramento. E aí, né, o filme foi adaptado dessa peça. E aí uma correção mais ou menos sobre o que eu falei antes. Eu falei que o filme planejavam filmar ele em inglês, francês e italiano. Não, era só inglês e francês. Italiano, como tem os personagens que são italianos, eles soltam um italiano ali no meio de vez em quando eles estão conversando entre si. Então tem o italiano meio que ficou, né? Mas o filme ia ser filmado em inglês e francês, mas acabaram desistindo por questões financeiras, mas fizeram realmente uma dublagem em francês e em italiano, e parece que a dublagem em francês foi lançada primeiro. A primeira versão que apareceu no cinema foi a versão dublada em francês, mas o próprio Renoir dizia com frequência que ele pessoalmente preferia a versão não dublada em inglês, o que eu sempre defendo aqui, né? Eu acho que, por mais que o trabalho de dublagem seja um trabalho muito importante, muito legal, né, existem muitos méritos no trabalho de dublagem, é um trabalho muito importante, é uma coisa muito boa que exista. Mas, assim como em qualquer tradução, por exemplo, algo se perde. É inevitável. Tudo que você tira da versão original que foi feita e passa para uma nova versão, algo sempre se perde. Às vezes algo se ganha. Não vou descartar isso, porque às vezes algo se ganha. Seja lá o que for que se ganha, também pode ser considerado um problema. Porque se você assiste uma coisa numa segunda versão, seja um livro traduzido, um filme dublado, sei lá, qualquer coisa, o algo que se ganha desviou do original. Então ainda pode ser considerado um problema. Mesmo se você disser essa versão é melhor ainda pode ser considerado um problema, porque o simples fato de ser diferente, né, se saiu algo do original. Então assim, só pra deixar claro que eu não estou sendo contra a dublagem, mas eu acho que algo se perde, inevitavelmente. Como eu falei, assim como tradução, algo sempre se perde. Então eu entendo que ele gostasse mais da versão em inglês. Inclusive, quando eu fui assistir, eu fiquei um tempo assim parado, porque quando eu fui ver, eu vi que tava em inglês, eu fiquei, pera, mas o filme é francês, os atores são italianos, por que o filme tá em inglês? Esse não deve ser o áudio certo. E eu fiquei procurando pra ver será que eu tô com a versão errada e eu tô assistindo errado, não sei o quê. E eu fui procurar, não, peraí, mas é em inglês mesmo? Eu olhei umas 3 fontes até ter convicção de que realmente era em inglês, antes de eu começar a assistir o filme pra ver ele em inglês. E aí, o filme tem um misto de atores de elenco que são muitos italianos, mas muitos que eu não sei agora se são britânicos ou americanos. O filme foi filmado na Europa, no fim das contas, porque eu acho que ele foi filmado na Itália. Então, de repente são britânicos, mas é engraçado porque todos os espanhóis são pessoas, pelo menos parecem ser, nativos do inglês. Independente de que país são nativos do idioma inglês, fazendo os espanhóis. Enquanto os italianos são italianos fazendo o papel de italianos. E eu achei isso muito confuso, sabe? É uma produção que não é de um país nativo do inglês, que foca... Boa parte dos personagens são de idiomas que não estão no filme, porque no fim ninguém fala espanhol no filme, né? Mas o filme tem espanhóis e peruanos. Realmente os peruanos, a grande maioria dos peruanos, acho que tem 1 ou 2 ali, mas a grande maioria dos peruanos faz figuração, de verdade, assim. A grande maioria dos peruanos no filme, e os peruanos personagens, né? Porque os atores, se o filme não foi filmado no Peru, que eu acredito que ele não tenha sido, não deve ter talvez não tenha um único peruano ali. Mas os personagens peruanos são todos figuração, assim, não tem... Eles não têm fala no geral, ou eles gritam, né? Mas não tem diálogo propriamente. Mas a corte, os nobres ali do lugar, teoricamente são todos espanhóis. Mas todos os atores são nativos do inglês, eu acredito. É uma coisa bem confusa, assim, no final das contas. A questão dos idiomas nesse filme é uma coisa bem confusa. Mas enfim, o Renoir defendia aí a versão não dublada, né? A versão original em inglês. E em 2012, quando fizeram a restauração desse filme para a versão que a gente tem disponível hoje, só restauraram essa versão em inglês não dublada. A versão que eu peguei para assistir tinha uma opção de áudio em francês, mas aí eu não sei se esse áudio em francês é a dublagem original da época ou é uma dublagem nova que fizeram agora. Sinceramente, não faço ideia. Eu assisti com o original em inglês. Aparentemente, no momento em que o filme foi lançado, ele foi um grande fracasso internacional e ele não fez sucesso nem com o público, nem com a crítica, em nenhuma das 3 versões. Então, nem em inglês, nem em francês, nem em italiano. Nenhuma das versões agradou ninguém, o que vemos aqui de vez em quando acontecer, né? Mas é sempre um fato curioso, no fim das contas,
contas, pra ver sobre esses filmes muito recomendados, né? Esses filmes que acabaram de algum jeito sendo descobertos depois. Às vezes justificadamente, às vezes a gente fica meio na dúvida. Mas vamos dar uma olhada no que o livro fala pra justificar esse filme aqui, pra depois eu dar minhas opiniões. Olha, o livro começa dizendo que esse filme é o primeiro filme da trilogia teatral de Jean Renoir. Uma informação aí que eu não sabia. Eu acho que os outros dois não estão na lista, mas na verdade um é de 55 e outro é de 56. A gente ainda tá em 52 aqui, então tá meio longe, eu posso simplesmente não saber. Mas eu acho que os outros não estão na lista. O livro comenta que o François Truffaut gostava muito desse filme, falava muito bem desse filme, e comenta também que a trilha sonora do filme é toda de músicas do Vivaldi, que realmente é uma coisa, obviamente não compostas pro filme, né? Vivaldi é muito mais antigo do que esse filme, mas a trilha é toda de músicas do Vivaldi. E fala também que a fotografia do filme é feita pelo irmão do Renoir, mas eu acho que dos outros que a gente viu também era. Eu tenho a impressão que eles sempre trabalhavam juntos. Posso estar enganado agora, mas eu tenho a impressão que eles sempre trabalhavam juntos aqui. Eu não sei se todos os outros, mas pelo menos os outros filmes do Renoir que a gente viu aqui, eu acho que a fotografia também era do irmão dele. Mas bom, esse filme faz uma coisa que a gente já viu aqui umas 2 ou 3 vezes, não tenho certeza, mas que eu continuo achando muito interessante, que é fazer uma coisa de teatro visível no filme, que eu acho que fica bem interessante. O filme abre com um palco de teatro e coisas acontecendo na tela, e ele vai se aproximando, até que a gente não enxerga mais o palco, só enxerga os contornos do palco, né? Só enxerga ali a coisa acontecendo, e daí a gente troca pra essa visão mais real, digamos assim, da coisa, e assim se segue até lá no final do filme, quando ele faz a saída pra voltar pro teatro. Que, como eu falei, é uma coisa que a gente já viu, não exatamente igual, eu acho, mas a gente já viu variações disso algumas vezes. Eu lembro bem do Henrique V, do Laurence Olivier, que faz aí essa coisa de começar mostrando uma peça de teatro e daí se transformar numa representação mais real da história. A gente já teve umas coisas assim. Eu continuo achando muito interessante. Eu acho que é bem legal. Eu acho que eles não fizeram de jeitos iguais, cada um faz do seu jeito. Mas eu gostei do jeito que é feito aqui, eu achei legal. Como o filme já começa com isso, eu já comecei achando muito interessante, sabe? Visualmente interessante, assim, de cara. Porque é uma ideia que me pareceu legal. A história, aparentemente o Truffaut falava que ela tem muitas, sei lá, sutilezas e coisas assim. O que eu acho que realmente é algo que você pode enxergar no filme. Eu vou ser sincero, pra mim, eu não diria que ele tem muitas coisas escondidas no filme, porque eu acho que é meio essa a ideia. Mas o que tá na superfície, eu achei divertido. Então, pra mim foi assim, um filme de comédia bem legal, uma ótima comédia. Não vou dizer que eu dei risada propriamente, mas eu me diverti vendo o filme. É um filme de comédia, com certeza. Eu me diverti vendo o filme, eu acho que os atores estão bem. A coisa dos idiomas me incomoda um pouco. Eu sou meio chato com isso, mas me incomoda um pouco. Eu sei que a maioria das pessoas não liga, então ignorem essa parte, mas como eu tô dando a minha opinião, é uma coisa que me incomoda um pouco, é meio estranho. Se deram ao trabalho de pegar um monte de ator italiano, por que não pegaram uns atores espanhóis, sei lá, não sei, não entendo. Eu sinceramente não acho que é um filme uma grande obra-prima do cinema. Sei lá, minha impressão assim, vendo, eu não diria que esse filme é uma grande obra-prima do cinema. Esse é o 6º filme do Renoir que tem na lista. É o 7º que eu assisti na vida. Porque teve um período aí que eu tava tentando botar uns filmes extras, e eu por acaso peguei um filme do Renoir pra colocar, que talvez não tenha vídeo no ar mais, mas tá na minha lista aí de filmes que eu já vi que algum dia eu quero trazer de volta pra cá. Eu arrisco dizer que esse foi o que eu mais me diverti assistindo. Alguns dos filmes foram comédia, né? Tô falando em me divertir, nem todos os filmes eram pra ser engraçados. Alguns foram dramas, mas teve filmes que eu achei bem desnecessários de, assim, serem recomendados numa lista e tal. Achei filmes bem medianos. Esse filme, ao mesmo tempo que eu não acho que ele é uma obra-prima, eu acho que ele é uma ótima comédia. Assim, uma ótima comédia romântica, porque, né, é uma comédia de relacionamentos ali, desses 3 homens apaixonados por essa mulher. É divertido. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu não tenho grandes elogios pra fazer ao filme, porque eu não acho que ele é tão incrível assim, eu adorei assistir, sabe? Eu recomendaria nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu não sei se é um filme pra ver antes de morrer, porque não me parece pra mim um filme obrigatório, que é isso que eu busco, né? Geralmente, na lista, filmes que eu assisto e se eu pensava, nossa, realmente eu tinha que ver esse filme. Esse é um filme obrigatório, sei lá, no cânone do cinema mundial. Eu não
diria que esse é um filme obrigatório. Por outro lado, eu adorei assistir, de verdade, assim, é um filme divertido, é um filme leve, é um filme tranquilo. Posso não ter captado alguma coisa mais subjetiva escondida nas entrelinhas do filme, mas assim, o que eu vi foi bom, eu gostei. Então não sei, eu acho que é um filme bem divertido, eu recomendo pra quem quiser assistir alguma coisa assim, uma comédia leve e tal, uma comédia romântica leve. Eu acho que é um filme bem interessante. A Anna Magnani tá ótima, inclusive. Ela já tinha sido um destaque no Roma Cidade Aberta, né, que é um filme que tem algumas pessoas ali que não eram atores profissionais. Se eu não me engano, ela já era uma atriz profissional, mas alguns outros ali não eram, e era aquela coisa do neorrealismo italiano, né? E ela já chama muita atenção naquele filme, ela é um grande destaque daquele filme, e eu acho que ela tá ótima nesse aqui também. Eu diria que ninguém tá ruim, mas ela sem dúvida rouba a cena, assim. Você sai do filme, eu diria que lembrando de alguns personagens, assim, porque o Vice-Rei também é uma figura super caricata, é esse nobre fútil, fresco, extremamente caricato, que eu acho que também é uma figura que acaba sendo meio memorável, assim, no total do filme. O outro cara que vem com ela também, que é esse meio que heróizinho e tal, é engraçado, porque ele tem um estilo de personagem muito de protagonista, porque ele é o heróico, né? Ele é o galã heróico. Só que ele não é um protagonista nesse filme, porque, como eu falei, focam muito mais na parte do vice-rei interessado nela, do que na parte desse cara. Então fica engraçada a ideia de que você tem esse cara que tem tudo pra ser um protagonista, mas nesse filme não é sobre ele. Então eu acho que é interessante. Tem um toreador, o que me fez lembrar um pouco dos Amores de Pandora enquanto eu tava vendo esse filme, porque nos Amores de Pandora também são vários homens apaixonados pela mesma mulher, e um deles é um toreador, né? Mas eu acho que os dois filmes conduzem suas histórias de jeitos muito diferentes. Enquanto aquele é um drama, esse aqui é uma comédia. Então, só por esse ponto, os filmes já se conduzem muito diferentes um do outro, né? Eu tô fazendo uma comparação aqui, mas não pra dizer que os filmes são realmente parecidos, porque não são. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme bem divertido. Recomendo assistir, embora não colocaria na lista. Eu recomendo assistir pra quem tiver afim, porque eu gostei bastante de ver, assim, achei bem legal. Mas bom, já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se tiver qualquer coisa pra falar, o espaço de comentários tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!